2 Coríntios capítulo 12, um texto bem conhecido, leio para a nossa meditação. A proposição desse texto, o carinho de Deus com seus filhos. E o tema dessa meditação, as lições da graça. Lendo 2 Coríntios 12, as visões e as revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve, o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até esse verso de número 10. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te louvamos pelos irmãos que vêm aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor continue tratando o nosso coração nessa noite, por essa tua bendita palavra, preparando-nos, ó Deus, também para celebrar a ceia do Senhor. Traz paz e comunhão ao coração, aprendizado à vida. Oramos em nome de Jesus, amém. A semana que se findou, meus irmãos, marcou mais uma vez a história do país, com um episódio marcante, constrangedor e que deu muita conversa. O episódio do falecimento do Arthur, neto do ex-presidente Lula. Muitas indagações foram levantadas, as reações nas redes de comunicação foram boas e ruins. Aparecem nesse momento os dizeres, os equilíbrios, os desatinos, as concordâncias, as discordâncias e os apelos motivacionais e emocionais. É interessante que nessas horas a gente quer deixar uma lição, e a lição que muita gente quis deixar, principalmente cristãos, foi essa: chega, já bebeu o último gole, já fez o que tinha que fazer, não peça mais favor, não tenha mais direito, enfim, não abra exceções. Dizeres, meus irmãos, aparentemente justos, equacionados por mentes pensantes, só que nesses momentos, a gente se esquece às vezes de algumas coisas. A gente acredita que Deus é Senhor da vida, Senhor da história, o que rege as nações, o Deus que não permite que uma folha caia sem que Ele o queira,
Aí nessa hora eu falo, não cai a folha, não pode, não quero, eu sou cristão, eu sou desse lado. E eu queria chamar a atenção para os irmãos hoje, sobre esse texto, um texto que inquire a gente, mas um texto que, antes de tratá-lo essa semana, eu acabei tendo que voltar para esse texto, para enxergar o que acontece, quando a gente não quer ser contrariado de jeito nenhum, tem que ser como eu penso. Me veio esse texto, e aí o dia do início do acampamento, foi um dia também que mexeu comigo, bastante, e eu queria contar essa história para dar início depois ao tópico do texto, e vou seguir o texto. Na abertura lá do acampamento, eu percebi a comida, eu percebi uma coisa muito gostosa que muita gente aprecia. Quem gosta aqui de pastel? Pastel, maioria, né? Quem gosta de engordar gosta de pastel, quem não gosta também gosta de pastel. Mas quando eu entrei e olhei assim aquele pastel bonito, eu não consegui ir para a mesa. Eu voltei 57 anos para trás e cheguei na festa do Zeca. Aí quando eu chego na festa do Zeca, a dona Maria, que fritava os pastéis da festa do filho, não tinha muita criança, mas a maioria, a criançada da idade do Zeca, de 7 a 9. Eu me vi ali mirradinho, magrinho, de família pobre, mudo, na festa do Zeca. Lembro que Dona Maria já tinha fritado várias vezes pastel, e eu ainda estava na fila. E aí ela foi fritando, ainda tinha uma fila na minha frente, inesquecível isso. E eu vou me aproximando, não falava nada, quietinho, magrinho. Aí quando eu chego ali na fila da minha vez, a Dona Maria olha para mim e fala assim: você já comeu, vai embora. Inesquecível. 57 anos, me veio à mente, lá no acampamento, a fila do pastel. Comecei a pensar, entro na fila, se a Dona Maria estiver aqui. Se a Dona Maria estiver aqui na fila para dizer, você já comeu. Nós somos assim, meus irmãos. Nós gostamos das coisas assim, do nosso jeitinho. E eu agradeci a Deus porque eu venci. Eu fui para a fila do pastel, aí peguei um pastel de queijo, estava ótimo. Aí depois saí da fila, o pessoal comendo, aí voltei, aí entrei na fila do pastel de carne. Aí eu não tive coragem, lembrei do Zeca e da Dona Maria, e eu saí da fila. Como que você age ou reage? Verifica a reação de Deus sobre a vida do maior apóstolo da Bíblia, o carinho de Deus com seus filhos. Vamos ao texto. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele teve uma revelação. Deus deu para ele a glória de visões. Deus levou ele a um lugar, meus irmãos, que é chamado aqui, né, de terceiro céu, lugar da presença de Deus, lugar onde Deus habita, lugar onde simplesmente ele vê coisas inimagináveis, inefáveis, palavras que simplesmente ele não sabe nem mais se referir, porque se ele fosse contar parece glória. E ele lutou, meus irmãos, muito com isso. Mas ele dizia, se eu disser o que eu vi, se eu disser o que aconteceu comigo, eu vou estar falando a verdade. Enfim, eu não estou inventando. Mas enquanto, meus irmãos, Paulo vai trazendo esse arrazoado para a igreja de Corinto, aqui vai aparecer, meus irmãos, sobre a vida dele, as lições da graça de Deus, para que ele realmente vivesse na presença de Deus.
E o primeiro ponto que eu destaco aqui, meus irmãos, nessas lições dessa graça que basta, do poder que se aperfeiçoa na fraqueza. A primeira lição da graça que aparece aqui, meus irmãos, é o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, para que eu não me exaltasse, para que eu não levantasse a minha crista, para que eu não me tornasse orgulhoso, Deus ensina a primeira lição da graça para ele: humildade. A humildade, meus irmãos, se torna uma cobrança de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, para que o orgulho não aparecesse, se tivesse necessidade de contar o quanto Deus é, o quanto Deus faz, o quanto Deus revela sobre a sua vida. E por um motivo muito simples, meus irmãos, Deus colocava o peso da humildade sobre a vida de Paulo, por um motivo muito simples. Todos nós aqui, sem exceção, nós somos sujeitos ao orgulho. O orgulho, meus irmãos, ele precisa ser temido. O orgulho tem que ser olhado como adversário. O orgulho não pode ser olhado como característica e motivação da vida. O orgulho tem que ser temido, ele tem que ser olhado como adversário, porque simplesmente, meus irmãos, quando o orgulho nasce, a humildade desaparece. Quando o orgulho cresce, não existe humildade na vida. Quando a vaidade se torna, meus irmãos, a têmpora da alma, a humildade vai desaparecer. Quando nos tornamos, meus irmãos, objetos de grandeza, a humildade não aparece. Quando nós nos tornamos fanfarrões da nossa estrutura de vida, a humildade, meus irmãos, ela não se destaca. A primeira lição da graça que Deus coloca sobre a vida de Paulo é simplesmente limitá-lo, encolhê-lo, colocá-lo no seu devido lugar, porque a humildade, meus irmãos, é exatamente essa característica, de eu saber, de eu me encontrar, de eu sentir, de eu perceber o meu devido lugar, onde eu ocupo, qual o espaço que Deus designa, enfim, com quem eu lido, mas quem manda, quem rege a minha vida. A humildade, meus irmãos, ela não precisa contar papo. A humildade, ela não precisa aumentar os fatos. A humildade, ela não é a dona da verdade. A humildade, meus irmãos, simplesmente se torna sobre a vida de Paulo uma lição de graça, para que ele reconhecesse que há o Deus sobre a sua vida, e há um homem que serve a Deus com integridade, e Deus vai deixá-lo no seu devido e exato lugar. A primeira lição que aparece aqui no versículo 7 é a lição da humildade. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. É interessante, meus irmãos, essa graça que Deus revela sobre a vida de Paulo agora, vai torná-lo humilde, vai ensiná-lo humildade. Aí Deus coloca, como está escrito aqui no versículo 7, um espinho na carne. Que espinho é esse? Mensageiro de Satanás. Aparece uma expressão aqui, meus irmãos, pesadésima, né? Mensageiro de Satanás para esbofetear. Enfim, Paulo se torna saco de pancada, esbofeteado, meus irmãos, continuadamente, por esse mensageiro de Satanás. Para quê? Para que a soberba não aparecesse, e que a humildade, que é uma graça de Deus sobre a vida dele, se tornasse uma vestimenta, uma estrutura de vida para o seu ministério. A gente não gosta disso, mas Deus, meus irmãos, muitas vezes Ele vai usar as oposições para trazer pressões, para trazer esbofeteamentos à minha vida,
para que eu aprenda, meus irmãos, não a querer depender da minha força, da minha raça, da minha opinião, da minha capacidade, do meu poder de persuasão, mas simplesmente permitir que Deus reja e domine a minha vida. Paulo era abençoado, Paulo era um sujeito equilibrado, mas Deus demonstra carinho com Paulo, não deixando ele contar os fatos da grandeza, mas Deus impõe sobre a sua vida a égide, o peso e o espinho, para que ele se mantenha diante de Deus humilde. A primeira marca, humildade. É interessante, meus irmãos, a segunda lição que aparece aqui é dependência. Por causa disso, eu pedi 3 vezes que o afastasse de mim. Senhor, tira, 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 tira. E Deus responde para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A segunda lição da graça aqui, meus irmãos, é dependência. Alguém, meus irmãos, que tem uma luta, alguém que tem um limite, alguém que tem, meus irmãos, algo que o bloqueia, que simplesmente traz transtornos para a vida, ele se torna em algumas áreas, meus irmãos, dependente. E essa dependência aqui de Deus se torna para o apóstolo Paulo o quê? Não canal de limite, mas canal de bênção. Deus é a fonte de todas as bênçãos. E depender de Deus aqui, meus irmãos, se torna realmente um prato de vida, uma bênção. E Deus não afasta o problema, Deus não tira o mensageiro, Deus não tira, meus irmãos, e continua impondo limites. Se a lição da graça aqui é dependência, Paulo conhece sobre a sua vida, não apenas, meus irmãos, os seus limites, mas ele conhece, meus irmãos, claramente, que Deus manterá a adversidade, para que o meu coração aprenda a criar com Deus dependência. Essa é a segunda lição dessa graça de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. Se a primeira é ensinar humildade, a segunda é ensinar dependência. Dependa, Paulo, de Deus, haja com Deus, enfim, permita que Deus reja a sua agenda, enfim, deixa Deus controlar você. Paulo não quis não, gente. Ele lutou em alguns momentos dizendo: afasta Deus, retira esse espinho. Calvino, alguns estudiosos trabalham um leque de informações sobre o que seria esse espinho. Algumas pessoas acham, meus irmãos, que os espinhos eram os adversários. Alexandre Latueiro, gente que não dava trégua, gente que não dava sossego para a vida dele, são citados, meus irmãos, como espinhos contínuos na vida do apóstolo. Pode ser. Outras pessoas levantam, meus irmãos, uma outra hipótese. Na cegueira da estrada de Damasco, Deus devolve a visão, mas Deus cria a parcialidade da dependência. Deus permite que a visão não volte continuadamente, tanto que ele nem escreve, quase todo mundo assina por ele. Raramente ele pega ali uma escrita, geralmente é alguém copiando os escritos de Paulo. Talvez tenha sido algum limite na visão, interrogação, não sabemos. Outros estudiosos chegam a afirmar que Paulo pode ter se tornado alguém que Deus criava para ele vexames, por exemplo, desmaios, sinais de epilepsia, momentos onde o corpo descontrolava em meio ao desequilíbrio físico. Interrogações, não sabemos. Mas o que eu sei aqui, e que a Bíblia denota claramente, é que uma das marcas da graça de Deus sobre Paulo, é criar nele a dependência. Você, meu filho, não vai caminhar sozinho, você não vai se virar sozinho, você não vai decidir sozinho, você vai ter que andar comigo. Enfim, a minha graça te basta. A terceira lição da graça aqui, meus irmãos, que também está dentro dessa, a minha graça te basta, é suficiência. Quem que acha aqui que é suficiente para se virar numa alfândega? Muita gente. Quem acha aqui que é suficiente para entrar num país sozinho? Muita gente.
Quem acha que é suficiente aqui para comprar uma casa sem pedir favores e ajuda? Muita gente. Agora, o que Deus quis criar aqui na vida de Paulo com essa lição da graça? Deus quis, meus irmãos, criar em Paulo o limite. Deus quis criar em Paulo, meus irmãos, o reconhecimento de que sem Deus nós somos fracos. Sem Deus os nossos limites se tornam mais limitados ainda. Sem Deus, meus irmãos, as coisas não vão acontecer sobre a minha vida. Esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza, simplesmente implica que Deus vai trabalhar a minha vida, é Deus quem vai me impulsionar, é Deus quem vai trazer a suficiência, é Deus quem vai curar e trabalhar, enfim, os espinhos da minha vida que podem me travar. E Deus cria o quê? A graça para bastar, a graça para empurrar, a graça para enriquecer a alma, a graça para dar força para viver, a graça para reconhecer os limites, a graça para superar os limites que Deus permite. Humildade, dependência, suficiência. Nessa noite, meus irmãos, que a gente saiba reconhecer as nossas fraquezas, e que a gente saiba reconhecer que a graça de Cristo é suficiente para cada um de nós aqui, e o poder de Cristo repousa sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, chega um momento que ele desiste de pedir. Ele não quer mais libertação de espinho, ele quer a graça. Ele não quer simplesmente viver agora o comodismo de não sentir o empecilho ou a dor, ele quer a graça. Ele quer realmente uma vida em humildade, ele quer uma vida onde simplesmente ele dependa de Deus, ele quer uma vida onde a suficiência seja do poder de Deus sobre o fraco Paulo. E acredite, é a graça de Deus que supre a gente, é a graça de Deus que resolve os problemas da gente, é a graça de Deus que empurra a gente para a vida. E uma pergunta que eu fiz aqui: por que ele desiste de continuar orando? Por que ele não fala, remove? Já vi a história daquela mulher que orava, Deus, tira essa montanha. Ela não queria mais buscar água do outro lado, e ela nem sabia orar, né? Ela tinha que aprender a pedir a Deus fôlego para continuar subindo a montanha. Lembro do pastor Silas, que tinha uma mulher que sempre orava, Deus, tira as teias de aranha dessa igreja, Deus, tira as teias de aranha dessa igreja. E um dia ele cansou desse negócio, ele levanta e vai lá no banco, e eu estava nessa reunião de oração, ele fala, Deus, mata essa aranha, Deus. Mudou a oração daquela mulher, né? Ela sempre orava a mesma coisa. Voltando aqui, meus irmãos, lá na história do pastel, suficiência, a graça bastando, o poder se aperfeiçoando na fraqueza, a dependência vindo de Deus, saber que não são as suas mãos que resolvem, saber que é Deus quem faz, motiva, é Deus quem pode enriquecer você com graça. Aí eu volto nessa palavra, depois da humildade, dependência e suficiência, eu volto na história do pastel. Quando eu volto a 57 anos atrás, eu nunca esqueci a Dona Maria, orei por ela até ela morrer, eu já era pastor e orava por ela, nunca esqueci aquela quena, você já comeu? E eu saí mudinho, fui embora para casa com fome. Mas a graça de Deus é interessante. 2 anos depois, papai se converte. 1 ano e pouquinho depois, papai se converte. Aí o dinheiro chega. A comida chega dentro de casa. Aí sabe o que acontece? Essa é a história do pastel. Mamãe
simplesmente começou a fazer. Isso até eu sair de casa. Eu lembro, enquanto ela teve fôlego, depois ela teve um derrame e parou. Mas nosso tempo depois, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sabe o que a gente mais via aos domingos lá em casa? O pastel de carne. É como se Deus estivesse dizendo: meu filho, sai dessa fila e entra na fila da provisão, na fila da graça. Porque todo domingo, inesquecível, mamãe fazia um monte de comidas, mas ela fazia uma bacia. Aí você pega uma bacia grande mesmo e coloca centenas de pastéis, todos eram de carne, porque lá em casa comia 20 pessoas por domingo, lá era comum, os parentes dela baixavam tudo lá. E eu lembro quando eu chego na Dona Maria e vejo: você já comeu? Eu volto lá, eu subo 2 anos para frente e chego e vejo aquela bacia de pastel dizendo: pode comer à vontade. Meus irmãos, por que você quer depender da sua força, se Deus é suficiente para controlar a sua vida, e Ele vai te ensinar a depender dEle? Quando você depende dEle, Ele vai poder dizer em diversas áreas da vida: pode comer à vontade, meu filho, a minha graça te basta, o poder vai se aperfeiçoar na fraqueza, eu trago respostas. As marcas da graça: humildade, dependência, suficiência. Versículo 9: poder. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nessa noite, meus irmãos, se eu pudesse, eu faria um concurso nessa noite, para a gente descobrir qual a pessoa mais metida da igreja. Teria que fazer um desfile, teria que fazer votação, teria que fazer votação secreta para ninguém se queimar com as amizades. Então a gente vai esquecer esse concurso. Mas eu queria que você anotasse: se você hoje é um detentor do reino do ego, as marcas da graça desaparecem da sua vida. Anota isso em nome de Jesus. Se você quer viver no seu reino, no seu reinado, com as suas coroas, se tornando o fanfarrão da vida, onde você quer luz, onde você quer elogios, onde você quer reconhecimentos, você cai num reino perigoso, que é o reino do seu ego. E nessa noite Deus nos adverte para encontrar nele, no poder dele, na graça dele, na cobrança dele, nos limites que ele impõe sobre a minha vida, de que a minha graça te basta, meu filho. Uma pergunta que eu fiz para a minha vida várias vezes, eu fiz essa semana de novo: qual o legado que você deixa com as suas atitudes? As atitudes que você tem hoje, atitude como pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, amigo. Qual o legado que a sua atitude deixa? Se são pretextos de carne, se gloriar nunca é bom. Se são pretextos de autossatisfação, a busca da autossatisfação nunca é bom. Se são implicações para trazer desejos particulares para a vida, isso não leva à dependência de Deus. Tem muita gente que, quando recebe no seu reino a sua vontade, ele continua amável, mas quando não dão o que ele querem no seu reino, ele se torna grosso, mau, atrevido. E Deus está dizendo para cada um de nós aqui nessa noite: é na graça que nós vivemos, é na marca da graça que nós caminhamos, é nesse reino de Deus que nos ensina a saber que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse reino que a nossa vida funciona melhor. E nessa noite esse convite aparece desse texto: liberte-se, meu irmão, em nome de Jesus,
de qualquer forma de amor egoísta da sua vida, sobre a sua vida, sobre você. Peça a Deus: Deus, eu quero ficar livre do meu reino. Qualquer partícula de pecado alimentada no coração, dentro desse reino particular da vida, causa danos. Deus tem nos preparado, meus irmãos, e aqui eu começo a fechar esse texto. Paulo vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo percebeu e aprendeu que quanto mais ele depende de Deus, mais forte ele é. Quanto menos exala o ego, mais forte ele é. Quanto mais Deus presente na vida, nos poros, na alma e na existência, mais forte ele é. Ele suporta fraquezas, ele suporta injúrias, ele vence as necessidades, ele enfrenta as perseguições, ele aguenta as angústias por amor a Cristo. Todos nós aqui nessa noite, sem exceção, nós estamos convidados, e se você não estava se lembrando, eu lembro você nesse momento para que você não esqueça, antes de participar da ceia. Deus nos convida mais uma vez nessa noite, porque um dia você vai ser convidado para participar de um funeral, que todos nós, sem exceção, vamos vibrar e queremos ir. A Bíblia diz, meus irmãos, que esse funeral já está marcado. É o funeral do pecado. Ah, meus irmãos, quando se trabalha a ressurreição, o apóstolo vai dizer que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas tem um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: é este o funeral, tragada foi a morte pela vitória. Ali, meus irmãos, Jesus vai gritar aos brados, e ele pode dizer isso: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o texto continua e vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todos vocês estão convidados para participar desse funeral, o funeral da morte, com a vitória completa de Cristo e o arrebatar da sua bendita igreja. A última coisa que aparece, meus irmãos, aqui nesse texto, e aqui eu concluo para a gente participar da ceia. A última marca da graça que eu destaco aqui, meus irmãos, ela também vem do versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, e outras coisas que ele coloca aqui. A quinta marca, meus irmãos, da graça que aparece aqui é contentamento. Verifica hoje, você que está aqui, veio para a ceia, veio para o culto, você pode dizer diante de Deus: eu sou uma pessoa contente, eu estou uma pessoa contente. Agora Paulo está dizendo aqui: eu vivo contentamento, não porque as coisas estão ótimas, ele não está dizendo isso.
Ele está dizendo aqui: eu continuo contente, mesmo que eu tenha a lutar com as minhas fraquezas. Eu continuo contente mesmo nas injúrias. Eu continuo contente mesmo nas necessidades. Eu continuo contente mesmo nas perseguições. Eu continuo contente mesmo que aparentemente, momentaneamente, algumas angústias apareçam sobre a minha vida. E tudo isso, o contentamento, não é fruto para trazer paz ao coração dele, mas o contentamento, meus irmãos, aqui é estilo de vida por amor a Cristo. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando as dificuldades destroem na nossa vida a alta confiança, e isso é normal na vida dos crentes, nós precisamos, meus irmãos, confiar mais em Cristo, porque é de Cristo que vem toda a força que eu preciso, além da medida, para aprender a viver todo dia as marcas da graça que me ensina a viver de forma humilde, dependente, suficiente em Deus, recebendo do poder de Deus que me aperfeiçoa na fraqueza e aprendendo a viver em contentamento por causa da vida que o Cordeiro me oferece. Que Deus nos abençoe. Amém.